sou o professor Lucas. Essa é uma aula de História e hoje nós vamos aprender sobre Era Vargas. Responde pra mim, você consegue em 10 segundos falar o nome de todos os presidentes do Brasil? Xiii, certeza que não, né? Não é importante que você saiba exatamente o nome de todos os presidentes do nosso país, mas alguns deles se destacaram. Getúlio Vargas é um desses nomes. Ao longo dessa aula, anote as informações mais importantes e no final deixe seu comentário dizendo quais são os pontos positivos e os pontos negativos do governo Vargas. Bom, antes do Getúlio Vargas assumir o poder, nós ainda estávamos numa época da nossa história conhecida como República Velha, que vai de 1889 até 1930. Era uma época em que não havia uma justiça eleitoral e todo o processo de eleição ele era extremamente fraudulento. Quando eu digo fraudulento, é porque os candidatos manipulavam quem vencia as eleições através de compra de votos ou através de violência, coagindo a população a votarem neles, às vezes usando métodos como, por exemplo, ameaçar a vida da pessoa, ou então criando votos falsos como se pessoas mortas tivessem votado. Esse período República Velha gerou uma série de revoltas porque a população percebeu o nível da corrupção que existia, sem falar que a desigualdade no Brasil ela era intensa, assim como é hoje, né? E muita gente se rebelou contra isso através das revoltas, como por exemplo a revolta da Chibata, a revolta de Canudos, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a revolta do Contestado no Paraná e uma das mais importantes, a revolta do Forte de Copacabana, que juntou vários tenentes que tinham o objetivo de derrubar o governo e de derrubar os governadores nos anos 20. Eu vou mostrar para vocês aqui duas lideranças muito fortes. A primeira é Virgulino Lampião, um cangaceiro da região nordeste do Brasil, que juntou várias pessoas ao seu bando, né, para lutar contra o sistema opressor e a desigualdade que existia no Nordeste, através de um esquema meio hollywoodiano, né, de invadir fazendas de pessoas ricas, tirar essas riquezas de lá, redistribuir para pessoas pobres, uma justiça social que os políticos da época não faziam. E eu tenho também Luiz Carlos Prestes, que estava envolvido na revolta do 18 do Forte de Copacabana. A República Velha foi um momento em que o Brasil recebeu muitos imigrantes. Por volta de 3,8 milhões de estrangeiros desembarcaram no nosso país procurando possibilidades de emprego, né? Recebemos gente de Portugal, da Espanha, do Japão, da Alemanha. Todas essas pessoas queriam trabalhar e o Brasil abriu as portas durante a República Velha para todos esses imigrantes. Ao mesmo tempo em que o Brasil empregava gente de fora, o Brasil desempregava a sua população negra, né? E maior parte da população brasileira, então, entrava em estado de desemprego, enquanto o nosso país dava os empregos para as pessoas que vinham de outros países, maioria das vezes para trabalhar em fazendas de café. Nessa tabela vocês conseguem enxergar como que do início da República Velha, eu tenho aqui 1881 a 1885, o número de chegadas ele amplia demais, né? Tem outros momentos que esse número chega a ser gritante. Olha esse período aqui, que é muito parecido com o que a gente vê nesse período aqui, tá? E já no fim da República Velha, o número estava aumentando novamente, certo? A maioria desses imigrantes acabaram trazendo a cultura deles e criando extensões do país deles aqui no Brasil. É por isso que em São Paulo, por exemplo, existe o bairro da Liberdade com uma característica completamente japonesa, uma cultura japonesa, como também existe o bairro do Bexiga, com uma característica completamente italiana e uma cultura italiana. Esses bairros eles são
como se fossem um pedacinho do Japão, um pedacinho da Itália, aqui no Brasil. E todos esses estrangeiros trouxeram também estudos de como seria e como deveria ser a sociedade. E esses estudos envolvem ideias capitalistas e ideias socialistas de sociedade, né? Quando a gente fala de uma sociedade capitalista, a gente está falando de uma sociedade dividida. Já uma sociedade socialista seria uma sociedade mais igualitária, dominada pelos altos funcionários do governo. Uma economia capitalista é uma economia livre de mercado em que todas as pessoas podem produzir e podem consumir na quantidade que elas quiserem. Já uma economia socialista, ela é planejada para que ninguém consuma ou produza mais do que o outro. Numa propriedade capitalista, você tem posse da sua propriedade. Então você é dono da sua indústria, da sua terra, da sua casa, do seu carro. Num socialismo, ele não é bem assim. Na verdade, a posse, ela é coletiva e ela é concedida a você, assim como ela tem que ser concedida a todos da sociedade de maneira igualitária, tá ok? Bom, quando os trabalhadores chegaram, eles não encontraram um Brasil socialista e nem tão capitalista ainda. Isso fez com que a maior parte dos trabalhadores se revoltassem com a condição de Brasil que eles encontraram, né? Um Brasil em que os trabalhadores eram explorados, trabalhavam 14 a 16 horas por dia, não tinham um salário digno, não tinham condições de ter uma vida digna, e foi todo esse sentimento de frustração com o país que eles encontraram que fez mover as greves gerais de 1917. Nessa imagem aqui vocês estão vendo a forma como esses imigrantes viram o Brasil. Um país em que poucas pessoas eram muito ricas, enquanto outros tinham só o resto, né? Viviam de pouca coisa, viviam de uma vida sem qualidade. Essa foto, que é uma foto muito legal, muito linda, mostra vários trabalhadores reunidos contra, né, esse modelo de Brasil que eles encontraram na greve de 1917. E essa greve acabou se espalhando, porque vários trabalhadores foram tendo acesso a jornais e foram participando também desse movimento. Em 1930, a República Velha vem ao fim. Mas antes dela vir ao fim, é preciso que você anote e saiba que nesse esquema corrupto de Brasil, até o cargo da presidência, ele era dado de forma corrupta para as pessoas, de maneira errada, né? Você tem uma hegemonia, um poder muito forte do estado de São Paulo, porque era o estado que tinha maior produção econômica. E o estado de São Paulo sempre comprava indicações a presidente. Um momento isso também aconteceu com Minas Gerais. Minas Gerais também comprou dos outros estados uma indicação mineira para o presidente. Então, para que um presidente mineiro ou um presidente paulista fosse indicado, esses estados davam dinheiro a outros estados ou estabeleciam acordos. É o que a gente chamava de República do Café com Leite. Para você ter noção, mais ou menos por volta de 1930, o presidente paulista do Brasil era Washington Luiz. E ele indicou logo em seguida para a presidência do país o candidato Júlio Prestes, outro paulista. Isso gerou um pouco de revolta nos mineiros, porque os mineiros estavam esperando que o Washington Luiz indicasse um presidente mineiro. Minas Gerais acabou se juntando com o Rio Grande do Sul e a Paraíba e criou um partido de oposição a Júlio Prestes. Esse partido de oposição ficou conhecido como Aliança Liberal. A Aliança Liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas e de João Pessoa, um paraibano. E eles trouxeram uma campanha política de criar mais indústrias e gerar mais empregos no Brasil. Ou seja, eles tinham a atenção do povo e eles tinham o voto do povo. Entretanto, o resultado que as urnas mostrou foi outro. As urnas mostraram a vitória de Júlio Prestes, o que foi criticamente
anunciado pela Aliança Liberal e por várias pessoas no nosso país como uma fraude eleitoral. Aconteceu nesse mesmo ano algo muito importante e que mudou o quadro no país. João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, foi assassinado num café. A partir disso, muita gente entrou em revolta. Durante os anos 20, antes de tudo isso que a gente viu aqui agora, a revolta do povo, ela estava crescendo, mas poucos militares estavam envolvidos, né? A classe dos tenentes tinha feito vários ataques para depor deputados e para depor presidente. Em 1924, a gente tem uma revolta muito forte dos artistas, né, conhecida como a Semana de 1922, mas até então a presidência e os governos estavam conseguindo controlar todas as revoltas contra a República Velha. Em 1930, esse controle não vai ser tão possível, porque o número de militares que vão se envolver nas revoltas é muito grande, e isso começa com a morte de João Pessoa. Bom, vários militares e tenentes estavam envolvidos nesse processo. Getúlio Vargas começou a visitar vários estados no Brasil e muita gente pedia para Getúlio Vargas para que Getúlio Vargas, junto com o exército, assumisse o poder do Brasil. Getúlio, no entanto, mantinha o seguinte discurso: gente, não vamos pegar em armas. Vamos fazer a coisa de maneira pacífica. Mas será que alguém estava ouvindo Getúlio? Nananina não, o negócio estava sendo de tiro, porrada e bomba em vários lugares do Brasil e em vários estados do Brasil. O que forçou Getúlio Vargas a ir para o Rio de Janeiro com os apoiadores dele e tomar realmente o poder do país. Quando Getúlio Vargas assume o poder do Brasil sem uma eleição, né? Se ele assumiu sem uma eleição e assumiu ainda com o apoio do exército, nós vamos chamar isso de golpe. Ele entrou na presidência sem uma eleição de fato. Foi um golpe. Por mais que algumas pessoas falem, mas votaram no Getúlio Vargas lá no começo. Bom, a maneira como ele assumiu, ele pegou a faixa presidencial, foi através da veia armada com o exército. Então, grava, hein? Golpe. Getúlio Vargas teve a ideia de propor à sociedade, de propor aos seus pares, às pessoas que estavam apoiando ele, a ideia de um governo provisório. Ou seja, ele estava ali só para arrumar o país para que o país voltasse a ser democrático, com eleições, ok? Esse governo provisório, então, começa em 1930, tá? Com ele ocupando a presidência lá na capital na época, que era o Rio de Janeiro. O governo provisório foi feito de maneira muito estranha para algumas pessoas. Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, passou a controlar sozinho os 3 poderes e não tinha deputado, não tinha senador. Ele colocou apenas um interventor para cada estado e esse interventor para realizar as ordens do presidente. Então Getúlio Vargas começou a controlar o país totalmente na sua mão. É o que é muito complicado, porque precisa haver uma justiça, né, para julgar se aquilo que o presidente está fazendo está correto ou não, ok? O estado de São Paulo se revoltou contra essa situação em 1932. E aí, vários intelectuais em São Paulo, com a ajuda de alguns grupos armados, começaram a chamar os jovens para ir para a rua e criticarem esse governo. Alguns jovens até pegaram nas armas, fizeram mutuê, e aí o Estado teve que acionar a polícia e virou aquela confusão danada em São Paulo. Em vários momentos armados, São Paulo perdeu pessoas no meio dessa revolta contra Getúlio Vargas em 1932. E eu destaco aqui a morte de 4 estudantes, o Drauzio, o Miragaia, e o Martins e o Camargo, que morreram numa revolta em 23 de maio de 1932. Eles ficaram conhecidos como os jovens do movimento MMDC, que era um movimento, né, em oposição a esse governo Vargas. São Paulo não parou. São Paulo, mesmo após a morte desses 4 estudantes,
continuou o seu processo de luta contra o presidente Vargas. Mas o Vargas, gente, ele colocou um interventor poderoso, né, em São Paulo, que foi capaz de abafar todas essas revoltas, né, e teve ajuda também de outros estados para controlar a situação em São Paulo. A maior revolta de São Paulo aconteceu no dia 9 de julho de 32. O protesto de 9 de julho, que também é conhecido como Revolução Constitucionalista, é feriado em São Paulo, tá? A maior crítica de São Paulo era que Getúlio Vargas não tinha feito uma constituição e o país estava na ilegalidade, porque ninguém escolheu ele para presidente. Ele assumiu junto com o exército. E Getúlio, no final das contas, depois de ter, né, acalmado todas essas revoltas, depois de terem morrido tantas pessoas também, né, no meio dessa revolta, que é muito triste, Getúlio Vargas começa um processo de fazer a nova Constituição do Brasil, as novas regras do nosso país. Em 1933, Getúlio Vargas começa, então, a construir uma Constituição, a fazer aquilo que São Paulo tanto pediu nas suas revoltas. O mais triste é que precisou morrer muita gente para, no final das contas, né, o presidente começar, né, a reunir pessoas para escrever as novas leis do país, a nova Constituição que organizaria o nosso país democraticamente. Em 1934, a nova Constituição vai ser lançada, né? A Constituição de 1934 trazia uma novidade. Os trabalhadores só trabalhariam 8 horas por dia. Seria proibido o trabalho infantil para menores de 14 anos. O trabalhador receberia um valor para descansar no final de semana, conhecido como descanso semanal remunerado. O voto passava a ser secreto, sem ninguém te manipular para você votar. E todo trabalhador teria direito a férias. Vocês vão perceber que o foco da Constituição de 1934 era dar melhores condições de trabalho para as pessoas, que era o que as greves, né, mais estavam pedindo na década anterior. E Getúlio Vargas também vai acabar com essa história da corrupção do voto, né? O voto não vai ser mais aberto para todo mundo ver. O voto passa a ser secreto. E em 1935 nós temos eleições onde o povo vota para presidente. Bom, o candidato que venceu foi o próprio Getúlio Vargas. E aí começa a segunda fase do governo do Getúlio Vargas, que nós vamos chamar de governo constitucional. Então a gente já passou por 2 fases, hein? Lembra aí, governo provisório e agora o governo constitucional, que começa em 35, tá? A partir dos anos 30 e no governo constitucional, a economia do Brasil começa a mudar. A economia do Brasil antes era focada no café, né? Nós fabricávamos muito café, mandávamos para o Porto de Santos exportar isso para o mundo. Só que o café do Brasil não estava sendo tão comprado, a gente produziu muito café para pouca demanda. Isso acabou gerando a queima, né, desse café, né? Realmente é a queima mesmo, viu, gente? É o produto que você cultivou para você ganhar dinheiro, vai ser jogado fora, vai ser queimado, porque ninguém ia mais comprar tanto café. Mas o café continua sendo produzido, tá? Bom, para minimizar esse grande baque do café, Getúlio Vargas autorizou também a produção de algodão no país, né? O que ajudou o Brasil muito nos anos 30 é que o nosso algodão, o nosso café, foi consumido por vários países que estavam em crise e o Brasil vendia isso a um preço muito baixo. E como vários países no mundo estavam em crise, eles vão aproveitar que o preço dessas coisas no Brasil eram baixas e vão comprar essas coisas do Brasil. Um grande exemplo disso é a Alemanha, já governada nessa época por Adolf Hitler, tá? Bom, o Brasil também avançou na sua industrialização, né? Criou-se mais indústrias de tecido graças, né, à economia do algodão, a plantação de algodão que estava crescendo muito, e indústrias de carvão, e essas indústrias de carvão, né, deram um grande avanço na forma como a gente escoava, na forma como a gente levava a nossa mercadoria até o porto, porque graças ao carvão nós temos o funcionamento da locomotiva, que é muito melhor do que ficar levando as coisas no cavalo, né, gente? E também de ficar levando as coisas em carroças, por exemplo. E nós temos também um investimento nos primeiros pontos de energia elétrica do país.
Alguns utensílios movidos a carvão passam a ser utilizados com mais frequência pelas pessoas pobres, como por exemplo, né, o ferro de passar movido a carvão. Tá certo que os ricos nem sempre utilizavam, né, esse apetrecho, porque você já tem, né, outros modelos de ferro que não movidos a carvão, tá bom? Esse é o jornal Folha da Manhã, né, trazendo a notícia de que o nosso café estava com a economia lá embaixo. Isso levou, né, Getúlio Vargas e os políticos, os ministérios dos anos 30, a pensar que o Brasil não deveria mais ter o foco em produzir só uma coisa. O Brasil deveria ter uma economia dinâmica. Por isso que nos anos 30, o foco passou a ser a indústria, o algodão e a continuidade do café. Outras mudanças vão ser promovidas durante o governo constitucional. Menos estrangeiros vão entrar no país. A qualidade da educação começa a ser revista, tá? A escola técnica vai ser criada para ensinar profissões para as pessoas e gerar mais empregos. O que não vai agradar muito Getúlio Vargas é que o número de sindicatos vai crescer muito, como vocês estão vendo nessa imagem, olha, de 1936 para 1938, o número de sindicatos de organização de trabalhadores que exigiam melhorias na vida do trabalhador e que exigiam mudanças, né? Essas organizações passam de 242 para 1133. Getúlio Vargas, muito preocupado, vai começar a exigir o fechamento de alguns sindicatos. Ele vai falar, ué, mas eu já dei vários direitos pra vocês, cara, vocês estão aí criando mais sindicato pra pedir mais coisa, eu não aguento mais, né? Basicamente, isso não agradou o presidente. Outra coisa que não agradou o presidente é que dentro da sociedade estavam se formando grupos de pessoas que eram contra o governo dele. Como, por exemplo, a Ação Integralista Brasileira. Essa é a bandeira desse grupo de pessoas que eram nacionalistas. Eles eram contra a democracia, eles queriam a existência de um partido só, e eles queriam que o Brasil fosse muito parecido com a Alemanha nazista. Getúlio, no começo, deixou eles se apresentarem, caminharem pelas ruas, deixou o movimento ganhar mais pessoas, né? Deixou, inclusive, o movimento lançar notícias no jornal. Ué, mas será que Getúlio estava querendo realmente que o Brasil se tornasse assim, gente? Nazista, sem democracia, com um partido só? Na verdade, ao mesmo tempo que a Ação Integralista estava se manifestando, nós temos também a Aliança Nacional Libertadora, tá? Que tinha ideias comunistas, queria revolucionar o país, né? Queria tirar o comunismo da ilegalidade, porque o comunismo era ilegal. Getúlio Vargas mandou exilar o líder da ANL, mas antes disso, a ANL e a AIB travou vários confrontos, né? Vários conflitos entre eles. Então Getúlio Vargas aproveitou a existência desses dois grupos para ter um motivo para prender esse povo e para mandar esse povo embora do país, certo? Então, do mesmo jeito que ele estava deixando a A e B se manifestar, ele deixou a ANL se manifestar, deixou esses dois grupos se degladiarem nas ruas, até porque são dois grupos opostos demais, né? E ele acabou mandando exilar o Júlio Prestes e colocou o comunismo na ilegalidade. Luiz Carlos Prestes, que era o líder, né, da ANL, vai ficar exilado então na União Soviética por muito tempo e não volta mais no país. Bom, Getúlio Vargas aproveita essa situação também para mudar novamente a história do nosso país. Mudar como? Ele vai mandar soltar em jornais que os comunistas estavam planejando algo para o Brasil, né? Esse plano ficou conhecido como Plano Cohen, né? De acordo com o Plano Cohen do Getúlio Vargas, ele dizia que os comunistas iam tomar o nosso país através da ANL, através do Luiz Carlos Prestes, que foi transformado quase num inimigo nacional, gente. E em 1937, o último ano do governo constitucional, Vargas começa a tomar novas medidas. Que novas medidas? Ele vai fechar o Senado e mandar embora todos os senadores. Ele vai suspender o direito constitucional de votar. Ele vai suspender, né, a forma como a política estava acontecendo democraticamente, vai extinguir todos os partidos políticos, vai criar uma nova constituição chamada Polaca, e nessa nova constituição ele vai proibir greves.
Ele vai colocar ideias totalitaristas de um Brasil fechado, nacionalista e que iria se governar muito parecido com o que a Itália e a Alemanha estavam fazendo, ok? Isso ficou conhecido como o Estado Novo. A ditadura do Estado Novo é a terceira fase do governo Vargas. Vamos relembrar as fases que você já aprendeu. Você viu como foi o governo provisório, você viu como foi o governo constitucional, e agora você vai conhecer a ditadura do Estado Novo, que começou em 1938 e foi até 1945, exatamente o período da Segunda Guerra Mundial, um período sem eleição, sem direito à livre expressão, controlado pela polícia, um clima de censura e tortura a todas aquelas pessoas que iam para a rua protestar ou que poderiam ser uma ameaça ao governo do Getúlio Vargas. Para isso ele criou um departamento de imprensa e propaganda para ajudar ele a controlar a sociedade. Como é que esse departamento agia? Ele ensinava para a população brasileira qual seria o ideal de população brasileira na opinião do governo, tá, gente? Por isso eu coloquei ideal aí entre aspas. Ensinava que as pessoas não deveriam ser malandras, deviam ser trabalhadoras. E selecionava qual era o material artístico, né? A música, o filme, o programa de rádio que seria exibido, tá? Alguns não podiam ser exibidos porque eram uma ameaça ao governo. Algumas músicas não poderiam aparecer na rádio e nem poderiam ser tocadas porque era uma ameaça ao governo. Ele vai fiscalizar também tudo o que vai ser postulado nos jornais. E o DIP vai enaltecer o presidente como se o presidente fosse um herói. Da onde que Getúlio Vargas estava tirando, gente, esse modelo político? Justamente do governo alemão nazista. A ideia era que o Brasil se tornasse o mais parecido possível com a Alemanha. Vocês estão vendo aqui uma figura de uns caras ali trabalhando no DIP, né, selecionando alguma coisa que pode ou que não pode vir a público, né? Atrás deles tem uma frase muito interessante, né? Ama tua pátria, aprenda, né? Tá faltando o ali que tá atrás da cadeira. Aprenda a defendê-la. Ou seja, tá induzindo a sociedade a essa ideia, né, militarizada, essa ideia de guerra e essa ideia de que você deve amar o seu país da forma como ele está sendo apresentado por essas pessoas, tá? Porque existem muitas opiniões que estavam sendo censuradas e escondidas da sociedade. A fotinha aqui do Getúlio Vargas visitando uma escola, né, visitando uma escola de meninas. Algumas escolas no Brasil ainda eram religiosas e ainda eram divididas por sexo, mas já haviam escolas mistas, tá, gente? Não tinham só escolas de meninos e escolas de meninas. Mas é triste saber que elas ainda existiam, né? Devia ser tudo misto, tudo misturado. Bom, você aprendeu nessa aula 3 fases da Era Vargas. Você aprendeu sobre o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo durante o governo Vargas. Existe ainda uma 4ª fase da Era Vargas, mas a gente não vai falar dessa 4ª fase hoje não, tá? Cabe aqui falar, encerrar com o Estado Novo, que é uma fase muito triste da nossa história, né? Inclusive, né, o Luiz Carlos Prestes, que estava exilado, até volta para o nosso país. Ele volta com uma judia muito porreta, a Olga Benário, e eles tentam tomar, né, o país de Vargas, né, dentro desse Estado Novo. Só que aí Vargas ainda piora, ele tortura os amigos do Prestes, prende o Prestes, manda a mulher que veio com ele, né, a Olga, de volta para a Alemanha, e manda bem na época dos holocaustos, hein, gente? A coitada da Olga acaba morrendo, né, dentro daquele regime nazista da Alemanha. E aí, você já sabe quais são os pontos positivos e negativos do governo Vargas? Põe aí no comentário e eu vejo você na próxima aula de História.